aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, todos firmes e fortes aqui, para a gente continuar no nosso estudo da aula 2. Agora entramos aqui no tópico 2.2, mecanismo de ajuste fiscal e regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Toda a parte do artigo 167A a 167G da Constituição Federal. Então, vem comigo. Gente, vamos lá, né? Temos agora um mecanismo de ajuste fiscal a partir do artigo 67A. Esse mecanismo de ajuste fiscal, ele vai se aplicar, né? Ele é aplicado no âmbito dos estados, DF e municípios. A União não está aqui neste caput, tá? Nesse 167A. Apenas os outros entes federativos. Então, aqui nós teremos regrinhas de vedações quando a nossa despesa está ali já quase no limite, tá bom? Lembra que a gente tem toda aquela lógica lá na LRF, né? Não sei se você já estudou LRF, se você ainda não estudou, nós temos na LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, regras específicas relativas à despesa com pessoal. Quando a despesa com pessoal atinge um limite bem grandão ali, né, atinge 90%, 95%, o que acontece? A gente tem vedações aplicáveis aos entes que estão ali atingindo o limite. Então, 90%, 95% e 100%. Temos essas vedações. No caso, é a mesma lógica aqui. Aqui não é a despesa com pessoal, aqui é a despesa corrente, tá? Quando a despesa corrente estiver quase atingindo o seu limite comparado com a receita, a gente vai ter que tomar algumas atitudes para que isso retorne ao normal, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 67A da Constituição Federal. Apurado que no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, no âmbito dos estados, DF e municípios, é facultado, vamos lá, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, MP, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da. Então, vai ser uma faculdade, tá? O que significa dizer que a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%? Quer dizer que as despesas correntes estão em 95%. Estão ali quase superando as receitas, quase chegando no 100% das receitas, tá bom? Esses órgãos e entes aqui, na verdade, órgãos, todos são órgãos, né? Eles vão poder aplicar o mecanismo de ajuste fiscal. Só para a gente deixar claro, essa apuração aqui, ó, apurado que no período de 12 meses, essa apuração, gente, ela vai ser realizada de forma bimestral. Então, a cada 2 meses, eu vou ter um controle da relação entre despesa corrente e receita corrente, para ver se está superando ou não os 95%. Porque se superar os 95%, vai ficar facultado a esses órgãos aplicar, poderes e órgãos, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal, tá? E aí vai ficar vedado o quê? Número 1, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Gente, neste caso aqui, você vai ter o respeito à coisa julgada e ao direito adquirido, né? O direito adquirido por conta de uma determinação legal anterior, por exemplo, tá? E a coisa julgada porque a sentença já transitou em julgado. Então, por exemplo, se um servidor ajuizou uma ação pedindo um reajuste, pedindo uma adequação da remuneração dele que estava errada,
o judiciário analisou e falou, não, realmente, você tem o direito a essa parcela, você não recebeu, então você tem que pagar, tem que receber isso retroativo e tem que começar a receber agora o reajuste, ou receber a adequação da remuneração. E isso transitou em julgado, ou seja, é uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, então, neste caso, ele vai receber o reajuste, ele vai receber a adequação, enfim. Você tem aqui o respeito à coisa julgada e o respeito ao direito adquirido. Tá bom? Mas a regra geral é que vai ficar vedado de conceder vantagem, aumento, reajuste e adequação de remuneração. Ótimo. Incisos 2 e 3 dizem que vai ficar vedada a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Ou seja, se não implicar aumento de despesa, então vou poder criar cargo, emprego ou função e vou poder alterar a estrutura de carreira. O que eu não posso é aumentar a despesa, porque veja, a despesa ela já está em 95%. Então eu não posso aumentar ela ainda mais. Mas se eu for fazer uma criação de cargo, emprego ou função ou uma alteração da estrutura de carreira sem aumentar a despesa, eu posso fazer sim, tá? Inciso 4. A admissão fica vedada. A admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, salvo reposições de cargos de chefia e direção que não acarretem aumento de despesa. Se acarretar o aumento de despesa, não posso fazer, tá? Reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Então, exonerações, aposentadorias que deixam cargos efetivos ou vitalícios vagos vão sim poder ser objeto de reposição, ainda que esteja no mecanismo de ajuste fiscal, tá? As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37, ou seja, eu vou poder admitir e contratar pessoal para os casos de contratação por tempo determinado. Para atender necessidade temporária. Temporária de excepcional, que vai ficar tudo meio ruim, tá? Excepcional interesse público, tá, gente? Então, para eu fazer uma contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não existe a vedação ali, tá? Eu estou fazendo o mecanismo de ajuste fiscal, estou em 95%, mas eu tenho uma necessidade temporária de excepcional interesse público, eu posso sim contratar por tempo determinado. Posso repor vacância de cargo efetivo e vitalício e posso repor cargo de chefia e direção, desde que isso não acarrete aumento de despesa. E, por fim, eu posso fazer reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares, ok? 5. Fico vedado, né? O ente fica vedado, o ente não, desculpa, o poder ou órgão fica vedado de realização de concurso público, exceto para reposição das vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, que é o que a gente acabou de ver aqui neste dispositivo aqui, letra B. Então, nesse caso, eu posso fazer o concurso. 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive de cunho indenizatório, né? Aqui eu vejo já a banca colocando salvo de cunho indenizatório, ressalvadas as indenizatórias. Eu já consegui imaginar uma questão dessa. Então, aqui, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, Ministério Público, Defensoria, servidores, empregados públicos e militares,
seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas deste artigo. Ou seja, respeitamos aqui o direito adquirido e a coisa julgada, tá? Temos que respeitar. Se houve uma lei que determinou um auxílio, uma vantagem, um bônus, um abono, uma verba de representação, um benefício, se houve uma sentença judicial transitada em julgado que também fez isso, isso vai ser concedido àquela categoria. Por quê? Porque decorre de uma sentença judicial transitada em julgado, decorre de uma lei anterior às medidas deste artigo, tá? Aí é diferente. Mas, como regra, vai ficar vedado de tudo isso ali, inclusive os de cunho indenizatório, ok? Fica vedada a criação de despesa obrigatória. Então, aqui não tem ressalva nenhuma, simplesmente é vedado e acabou, não tenho o que falar. E 9, criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas, que impliquem ampliação da despesa com subsídio e subvenção. Tudo que esteja aí aumentando a minha despesa, tá? No 10, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Veja só, no 9, ele vai ficar vedado de criar ou expandir programas e linhas de financiamento. O financiamento, né, pessoal, é o poder público ali, por meio das suas instituições que trabalham nesse sentido, as agências de fomento, os bancos ali que nós temos, emprestando dinheiro para a esfera privada, né? Então, para o privado. Então, é um subsídio, é uma subvenção, é um valor que o poder público acaba desembolsando, tá? Neste caso, para eu criar ou expandir uma linha de financiamento, isso vai implicar, sim, aumento, né, uma ampliação das minhas despesas com subsídios e subvenções. Necessariamente vai. A remissão de uma dívida, né, que é o perdão, renegociação, refinanciamento, então tudo isso daí vai implicar aumento da despesa. Não posso fazer. Já a concessão ou ampliação de um incentivo ou benefício de natureza tributária, o que isso aqui faz? Isso aqui baixa a minha receita. Então, é como se fosse uma despesa. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço um incentivo, que eu dou um benefício de natureza tributária, eu deixo de arrecadar alguma coisa, tá? Algo que eu ia arrecadar, eu deixo de arrecadar. Então, eu não posso fazer isso durante este ajuste fiscal, durante as medidas deste mecanismo de ajuste fiscal, ok? São essas 10 vedações que nós temos no artigo 67A. Aqui, então, o que você precisa levar ali do comecinho, né? Essa vedação e esse mecanismo de ajuste, e todas aquelas vedações ali, aplicam-se apenas no âmbito dos estados, DF e municípios. A União não está aqui dentro. A relação é apenas entre as despesas correntes e as receitas correntes. Se te trouxer que é entre todas as receitas e despesas, estará errado. Porque aí vai abarcar as receitas e despesas de capital, tá? Não pode. Então, as correntes é despesa corrente e receita corrente. Se eu atingir acima de 95% da despesa corrente. É isso que vai gerar ali a possibilidade das vedações decorrentes do ajuste fiscal. O percentual a ser considerado é superior a 95%. Então, não é 95% fechado, é superior a 95%. E essa aplicação do mecanismo, ela é facultativa, ela não é obrigatória, ok? Isso é interessante, ela não é obrigatória. Parágrafo 1º do 167A. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, mas não excede o percentual mencionado no caput, ou seja, não excede 95%, então ela está entre 85% e 95%. Né? Passou de 85%, mas não chegou em 95% ainda. As medidas indicadas no artigo podem ser no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo
com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos implementá-las em seus âmbitos, tá? Essa apuração aqui, ó, essa apuração aqui do supera 85, mas não chega em 95, também é realizada bimestralmente, tá bom? Da mesma forma lá que aquela apuração dos 95%. Ó, deixa eu só voltar aqui pra gente dar uma olhadinha num pontinho aqui. Ó, veja só. Viu ali que superou 95%? É facultado a quem? Aos poderes executivo, legislativo e judiciário, Ministério Público, né? Todos eles ali, enquanto permanecer a situação, aplicar o ajuste fiscal. Então, aqui, ele cita especificamente que superou 85%, o chefe do executivo, então ele não vai citar todos aqueles outros lá, tá? Então ele cita o chefe do poder executivo com vigência imediata, ele implementa no todo ou em parte todas aquelas vedações ali que a gente viu, então ele pode aplicar todas ou ele pode aplicar parte delas, só que esse ato, né, que ele toma de forma imediata, isso tem que ser submetido imediatamente em regime de urgência à apreciação do Poder Legislativo, tá? Porque aí, pessoal, o Executivo aqui, ele tomou essa decisão num âmbito em que nós não estamos no 95%. Tá? Então, ele toma uma decisão aqui de maneira imediata, ele aplica o mecanismo de maneira imediata, seja no todo ou em parte, sendo que nós estamos aqui numa porcentagem de 85% e não chegou a 95% ainda. Então, nós estamos no intervalo de 85% a 95%. Aí, imagina, aí ele aplica todas as vedações possíveis e isso não sofre nenhum controle. Então, é interessante que ele percebeu que superou 85, já quero tomar algumas medidas aqui. Já quero tomar algumas medidas porque eu não quero chegar no 95 e eu não quero que ultrapasse 95. Vou tomar medidas imediatas. Aí ele vai lá e toma tais medidas, mas ele tem que dar o imediato conhecimento para o legislativo apreciar isso aí, apreciar esse ato e ver se ele tomou as medidas corretas, as mais adequadas, se realmente ultrapassou 85%, tá? Então aí a gente vai ter essa análise. Aí o parágrafo 3º. Esse ato que deu vigência imediata às medidas, ali no caso dos 85%, ele perde a eficácia, mas continua reconhecida a validade dos atos praticados na vigência desse ato, tá? Ele perde a eficácia se ele for rejeitado pelo legislativo, então o legislativo vai analisar aquele ato ali do mecanismo e fala assim, não está correto, não atingiu 85%, ou não é necessário isso agora, nós temos outras medidas para tomar, então rejeita. 2, transcorreu o prazo de 180 dias e o ato não foi apreciado. Vai perder eficácia também, porque necessita ser apreciado, tá? Então, sem que se ultime a sua apreciação em 180 dias. E 3, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a aprovação pelo Legislativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a despesa corrente, neste caso aqui, ela voltou a ser menor ou igual a 85%, tá? Menor ou igual a 85%. Se ela voltou para o patamar de 85% para baixo, então não se verifica mais esta hipótese de que supera 85%, e aí não tem mais razão de ser aquele ato e ele perde eficácia também. É interessante perceber que, ainda que ele perca a eficácia, a validade dos atos praticados na vigência vai continuar sendo reconhecida. A gente não vai invalidá-los, nem ter que corrigi-los, nada. Eles foram válidos enquanto eles tiveram a vigência, tá bom? As vedações lá aplicadas. Parágrafo 5º, pessoal. As disposições deste artigo, que ainda é o artigo 67A,
não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. E 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. O que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu tenho, por exemplo, esse mecanismo de ajuste fiscal no Estado, no DF, no município, e eu tenho lá um servidor estadual, digamos que vai durar lá um certo tempo o mecanismo, e ele, depois que acaba a vigência do mecanismo, ele entra na justiça, tá? E ele pede todo o reajuste desse período, que não foi reajustado. Porque uma das vedações é a vedação de conceder reajuste aos servidores. E ele fala assim, não, eu quero receber, porque em todo esse período eu não recebi, por conta do mecanismo de ajuste fiscal, então eu quero receber agora retroativo. Ele não tem esse direito. Não tem esse direito. Por quê? Porque todas as disposições deste artigo não geram, não fazem, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação. Então, tudo que não foi concedido durante o mecanismo de ajuste fiscal, adequação de remuneração, reajuste de remuneração, abonos, enfim, tudo que não foi concedido não poderá ser cobrado futuramente, por vedação expressa da Constituição. Não será pago. E acabou. Tá? Isso aí, antigamente, isso era muito comum, né? De você ter uma proibição, aí depois vinha o servidor, vinha o empregado, entrava na justiça, eu quero tudo retroativo. Aquilo, o cara ficava rico, às vezes, né? Ficava rico, pô, ganhava lá mais de 1 milhão de reajuste, de tudo. Não temos essa possibilidade, tá? Imagina o Brasil inteiro entrando na justiça, todos os servidores lá dos estados, município, DF, entrando na justiça, pedindo os reajustes durante os mecanismos de ajuste fiscal. Já pensou? Quebra o país inteiro, né? Os estados já estão numa situação super complicada, município também. A União que está um pouquinho melhor, e olha lá, não tem condição nenhuma. Então, fica vedado aqui, não vai constituir obrigação futura de pagamento. O servidor, o empregado público, o militar, o membro de poder, ele não vai ter direito aqui, ok? E 2, todas essas vedações que nós temos, né, elas não revogam, não dispensam, não suspendem o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais e limites máximos para despesa. Ou seja, ainda que eu tenha aplicação de todas essas vedações e mecanismos, eu continuo aplicando todas as vedações e mecanismos da LRF, da própria Constituição, qualquer outro mecanismo ali da 4.320. Então, tudo que tiver em vigor, que me diga, né, que tenha limites de despesa, que me fale sobre metas a serem atingidas, tudo isso continua em vigor juntamente com essas medidas aqui do 167A, beleza? Porque às vezes a prova vai vir para você e vai dizer que a partir a partir da introdução do artigo 167A pela emenda constitucional número 109, agora as regras de limites de despesa com pessoal e metas fiscais da LRF estão revogadas, né? Tem questões que trabalham essas ideias, né? Dizer, por exemplo, que a LRF revogou a 4.320. Várias questões cobram isso. E tá errado, não revogou, né? Então, assim, às vezes pode ser que por ter essa ressalva específica aqui, o examinador faça uma questão nesse sentido, de dizer que revogou as demais normas legais relativas a metas fiscais e despesas com pessoal. E vai estar errado, ok? Tá tudo em vigência e tudo vai ser aplicado de forma conjunta. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo... De acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Então, veja, aconteceu lá a situação do caput do artigo, que é acima de 95%. Caput é 167A.
O caput, pessoal, é a cabeça do artigo, que a gente chama, né? Literalmente a cabeça. Então, o que é a cabeça do artigo aqui? É isso aqui, ó, a cabeça. A cabeça é sempre o artigo em si. Aí ele vai se dividir em parágrafos e incisos, né? Quando a gente tem aqui, ó, o 85%, ele não é um artigo específico. Ele é um parágrafo do caput do 67A. Então, a gente ainda está no 167A, beleza? Que é a cabeça do artigo. Vamos lá. Ocorrendo a hipótese do 67A, que é superar 95% da despesa corrente, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas, todas as medidas, hein? Todas as medidas tenham sido adotadas, é vedada a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido. E 2, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamentos ou postergação da dívida, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. É interessante esse parágrafo 6º, porque, veja, lá no caput do 67A, diz que é facultado tomar aquelas medidas. Então, o mecanismo de ajuste fiscal, ele é facultativo. Só que, se o ente não adotar todas as medidas previstas lá, que são facultativas, então, veja, é facultativo, mas se ele não tomar essas medidas, ele fica vedado de receber garantia de qualquer outro ente, tá? E ele fica vedado de tomar operações de crédito de qualquer também outro ente ou de instituições, enfim. Ele não pode pegar a operação de crédito. Só que tem uma exceção. Ele vai poder pegar a operação de crédito na forma de financiamento destinado aos projetos específicos, né? Celebrados ali com relação às agências financeiras oficiais de fomento, gente. As operações típicas dessas agências, elas fomentam o desenvolvimento do país. Então, nesse cenário, posso sim ter o financiamento para projetos específicos das agências financeiras oficiais de fomento. Tá bom? Nas operações típicas, ou seja, fomentar, tá? Fomentar o desenvolvimento do país, do estado, do município, enfim, essa aí que é a lógica, tá bom? Então, aqui, o parágrafo 6º são 2 vedações quando o ente não toma as atitudes previstas no 67A. Beleza, gente? E agora, nós entramos aqui em regime extraordinário, fiscal, financeiro e de contratações. Terminamos a parte aqui de mecanismo de ajuste fiscal, gente, tá? Eu vou falar aqui tudo no mesmo, na mesma leva, porque é 167A a 167G. Então, tudo aqui meio na mesma condução, tá? Então, terminamos aqui mecanismo de ajuste fiscal. Agora, nós entramos em regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Vamos lá para terminar essa aula com glórias, tá? Artigo 67B. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional, ou seja, qualquer tipo de calamidade pública decretado pelo Congresso, não é apenas durante o Covid-19. Então, isso aqui vai servir para todo e qualquer estado de calamidade pública que aconteça futuramente também. A União, então veja, o 167B para frente, ele é União, ele não é Estado, DF, município, tá? União deve adotar esse regime extraordinário para atender às necessidades dele decorrentes somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular. Então, nós num cenário de calamidade pública, que pode ser o Covid-19, que pode ser outra calamidade, neste cenário de calamidade, a União deve adotar esse regime extraordinário aqui, fiscal, financeiro de contratações. Contratações de serviço, contratações de pessoas, né? Enfim, contratações. Mas,
no que ela puder usar o regime regular de contratações, o regime regular, né, fiscal, financeiro, ela usa. Se não der, se for incompatível com a situação, aí ela vai usar o regime extraordinário, que é o que a gente vai analisar aqui agora a partir do 167C, ok? Então vem comigo. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 69 da Constituição Federal, na contratação de que trata o inciso 9 do 37, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo de controle dos órgãos competentes. Gente, vamos lá. O que o parágrafo 1º do artigo 69 fala? Ele fala que para a gente fazer a despesa com pessoal, a gente precisa de prévia dotação na LOA, tá? E 2, autorização específica na LDO. Então, isso aqui são 2 requisitos que nós temos no parágrafo 1º do 69. Com relação à despesa com pessoal, nós precisamos ter prévia dotação na LOA e precisamos ter autorização específica na LDO. No caso de eu contratar, pessoal, por tempo determinado, então contratação, deixa eu colocar aqui, contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Aqui, gente, o que vai acontecer? Neste cenário, eu não vou precisar disso aqui, tá bom? Mas é só neste cenário, é só para isso. Então, veja, qualquer questão que te traga, dizendo que na situação de calamidade pública, no regime extraordinário de contratação, eu tenho a possibilidade de contratar servidores e empregados públicos e tudo, sem a prévia dotação na LOA e sem autorização específica na LDO, estará errado. Porque a dispensa, ó, aqui tá claríssimo, limitada a dispensa à situação de que trata o referido inciso, que é o inciso 9 do 37, que é o quê? Que é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, essa dispensa da prévia dotação na LOA e autorização específica na LDO é tão somente para a contratação por tempo determinado para atender a necessidade excepcional, né, necessidade temporária de excepcional interesse público. É só para isso. Não é para outras situações, tá bom? Então, aqui tem que ficar bastante claro isso. Vamos adotar aí processos simplificados de contratação para tudo ser mais rápido, mais célere, menos burocrático, né? Porque a gente precisa resolver o âmbito ali da calamidade pública, ok? Então, ótimo. 167D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, então vamos lá, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento de despesa, e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Então, no âmbito ali do enfrentamento da calamidade pública,
se não for relativo a uma despesa obrigatória de caráter continuado, se eu tiver a criação, expansão ou aperfeiçoamento de uma ação governamental que aumente a minha despesa, ou se eu tiver um benefício de natureza tributária, né, que vai me decorrer ali uma renúncia de receita, eu não preciso observar os artigos da LRF que trazem as regras para isso, tá? Com relação, gente, à criação, expansão e aperfeiçoamento, nós temos que demonstrar ali a estimativa do impacto financeiro, né? A estimativa do impacto financeiro. Deixa eu voltar aqui. Isso. A estimativa do impacto financeiro para o exercício em que vai entrar em vigor essa despesa e para os dois seguintes, essa que é a regra da LRF. E eu tenho também que demonstrar compatibilidade com o PPA e com a LDO e a adequação com a Lei Orçamentária Anual, dessa despesa que eu estou aqui criando, aperfeiçoando, expandindo, tá bom? É isso aí que a gente tem que fazer. Só que no caso da calamidade pública, essas regrinhas, elas estão dispensadas. Então, eu não vou apresentar a estimativa do impacto, eu não vou apresentar a declaração do ordenador de despesa com relação à compatibilidade e adequação. Não vou fazer nada disso, está dispensado. Com relação à renúncia de receita, nós também temos requisitos na LRF, tá? Que dizem respeito também à estimativa do impacto, demonstrar que vai ser compensada essa renúncia de receita pela arrecadação de alguma outra maneira, tá? Ou de que essa renúncia de receita já tinha sido previamente prevista na LOA, que isso já tinha sido tudo estudado. Então, nós temos ali requisitos para fazer a renúncia de receita e requisitos para fazer a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Mas no caso da calamidade pública, com o propósito de enfrentar a calamidade pública, desde que isso aqui não implique a despesa obrigatória de caráter continuado, que é uma despesa bem específica que nós temos, e isso a gente vai ver futuramente. No caso da criação, expansão e aperfeiçoamento e no caso da renúncia de receita, não vou ter que observar aquelas regras da LRF, tá bom? Aqueles requisitos específicos eu não vou precisar observar, ok? Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do 195. O que ele diz? Que a pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, ou seja, ela está inadimplente com relação à Seguridade, às contribuições sociais, enfim, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Neste caso, então, na calamidade, ela pode contratar, tá? Então, na calamidade pública, ainda que ela esteja em débito, ela vai poder, essa pessoa jurídica, vai poder contratar com o poder público, vai poder receber benefício e vai poder receber incentivo fiscal creditício. Neste âmbito da calamidade, obviamente, com o propósito ali de resolver algum problema, de trabalhar na solução da calamidade, né? Não é simplesmente, então tá, então agora é calamidade, então agora eu vou fazer contrato com todas as pessoas jurídicas que estão inadimplentes, não faz sentido nenhum. É porque se essa pessoa jurídica vai ajudar ali na questão da calamidade pública, ela pode sim fazer o contrato mesmo que ela esteja inadimplente, tá bom? 167E. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3 do 167, que é a famosa regra de ouro. Ou seja, quando na vigência da calamidade pública, eu posso sim fazer operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. No caso, No caso, a vigência da calamidade pública terminou em 2020, né? O ano inteirinho de 2020, nós já tínhamos pela emenda constitucional 106 de 2020 essa dispensa aqui, a gente não
não observou a regra de ouro durante o exercício, mas agora nós temos um artigo específico na Constituição que já deixa claro que se houver uma nova calamidade ou se decretada novamente a calamidade pública, no âmbito do Covid-19, por exemplo, o gestor, ele não estará obrigado, então, a observar a regra de ouro. Ele vai poder fazer operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, obviamente com o objetivo de combater essa calamidade, ok? De resolver o problema. Artigo 67F. Durante a vigência da calamidade, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, condições, restrições aplicáveis à União para a contratação de operação de crédito, bem como sua verificação. Ou seja, aqui a União vai ficar livre para contratar operações de crédito. Não vamos ficar aí apegado a limites, condições, restrições e também a verificação, tá? A União vai ficar bastante livre para contratar operações de crédito para resolver a calamidade pública. E 2. O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Então, aqui nós temos aí dois objetivos para o superávit financeiro do exercício anterior à calamidade pública. Cobrir despesas das medidas de combate e pagamento da dívida, porque a dívida começa a crescer de uma forma gigante, né? O parágrafo 2º, gente, ele é um parágrafo meio esquisito, mas vamos simplificar a situação aqui. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo, então, o caput é o 67F. O inciso 2 é esse aqui. Ele está falando do superávit financeiro que vai ser utilizado aí para essas despesas. Esse superávit financeiro, pessoal, ele não se aplica às fontes de recursos da repartição de receitas a estados, DF e municípios, vinculações estabelecidas pela Seguridade Social, Saúde, Previdência, Ensino, PIS/PASEP, registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou receitas de capital produto de operação de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. O que isso quer dizer? Então, você vai anotar simplesmente assim, nesse parágrafo 2º. Essas exceções aqui são, na verdade, os superávites financeiros dessas fontes de recurso, tá? Dessas fontes de recurso que estão aqui. Então, se eu tiver superávites financeiros decorrentes do 1, 2 e 3, eu não vou utilizar nessa situação do inciso 2. É isso que está dizendo. Eu não vou utilizar para cobrir despesas das medidas de combate à calamidade e para o pagamento da dívida pública. Aqui, então, é uma exceção com relação aos superávites financeiros. Então, o inciso 2 não se aplica às fontes de recursos 1, 2 e 3. Superávites financeiros decorrentes de 1, 2 e 3 não serão utilizadas, não serão aplicadas na forma do inciso 2. Beleza? Parágrafo 1º. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Então, veja, aqui nós não precisamos de uma emenda constitucional para criar novas suspensões, dispensas e afastamentos ali durante a calamidade pública. Uma lei complementar pode fazer isso, tá? Isso aqui é importante também. Não precisa ser por emenda constitucional. Artigo 167G, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, gente. Vamos lá. Na hipótese de que trata o artigo 167B, aplicam, que é o regime extraordinário, né? O regime extraordinário fiscal, financeiro de contratações. Aplicam-se à União, até o término da calamidade, as vedações previstas no 67A. Então, lembra que a gente começou esse bloco lá no 67A, correto?
Então, a gente viu todas aquelas vedações lá dos estados, DF e municípios, quando eles superam 95% das receitas, das despesas correntes, tá? Não pode conceder vantagem, aumento, reajuste, não posso criar emprego, cargo ou função que implica aumento de despesa, não posso criar despesa de caráter obrigatório, etc. Na hipótese do 167B, que é a adoção do regime extraordinário, eu vou aplicar também aquelas vedações lá do artigo 67A, tá? Então, aplica aqui também. Só que nós temos uma exceção, tá? Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, a duração da calamidade, tá? Não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10, que são essas daqui. Então, na hipótese da União lançar mão de medidas de combate à calamidade pública e essas medidas vão ficar adstritas à duração da calamidade pública, neste momento, tá? Nesse contexto, ela vai poder criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, não fica vedado. Ela vai poder admitir ou contratar pessoal a qualquer título, vai poder criar despesa obrigatória, vai poder fazer criação e expansão de programas e linhas de financiamento, e etc. E concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, na hipótese de medidas de combate à calamidade, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a duração, vou ter essas possibilidades aqui. As vedações do 2, 4, 7, 9 e 10 não serão aplicadas, tá bom? Último slide da nossa aula. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o artigo 67B, não se aplica a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Gente, esse parágrafo, ele me é um pouco esquisito, né? Quando eu leio ele, eu acho ele um pouco estranho. Por quê? Porque aqui, quando você vai ler a linha C do inciso 1 do 159, o que está escrito lá? Até trouxe aqui para ler para vocês. A União entregará 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelece. Então, o que nós temos aqui? Temos uma regra constitucional que diz que a União entregará 3% às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E desses 3%, 1,5% vai para o semiárido. Tudo ali no âmbito de fomentar, né? Ó, o que eles querem aqui? Financiamento do setor produtivo. Financiamento do setor produtivo. Isso é fomento da região, tá? Desenvolvimento da região. O que eu acho estranho nesse parágrafo é porque você me diz aqui, ó, que no caso da calamidade pública, não vou aplicar a linha C do inciso 1. Não vou aplicar. Devendo essa transferência, que é a transferência de 3%, né? Devendo a transferência a que se refere esse dispositivo que eu li para vocês, ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Aí você pensa assim, mas professora, mas ele fala para fazer 3%. Então, com certeza absoluta, no exercício anterior à calamidade, foi transferido 3%, com 1,5% para o semiárido. Então, assim, conversei sobre isso com o pessoal da área aí, né? E a gente chegou a uma conclusão que seria uma cautela do constituinte, uma cautela dos parlamentares ao fazerem esse texto, no sentido de talvez esse artigo ser retirado da Constituição, né? Esse percentual aí ser alterado, ou no sentido, talvez, de ter acontecido uma transferência a maior, né,
num exercício anterior, e aí ele querer repetir essa transferência com base no montante anterior. Então, assim, são interpretações aí que a gente faz, porque se nós temos uma regra específica de percentual, é muito esquisito dizer que vai ter que ser nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade, porque vai seguir o percentual como regra, né? Então, assim, a gente tem que saber que se a banca te trouxer que a lógica da transferência da União para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para desenvolvimento, tá? Para fomento do setor produtivo e 1,5 para o semiárido, né? Desses três, 1,5 para o semiárido também para desenvolvimento da região, você diz que não vai se aplicar esse percentual e que deve ser observado o montante que foi transferido no exercício anterior à decretação da calamidade pública, ok? Ótimo. Parágrafo 3º. É facultada aos estados, DF e municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos deste artigo e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6º do artigo 67A desta Constituição, enquanto perdurarem os seus efeitos para a União. Então, aqui, qual que é o nosso caput? O 67G, né? Na hipótese do 67B, que é a calamidade pública, aplicam-se à União, até o término da calamidade, as vedações do 67A. O 67A fala de quem? Estado, DF e município. O que o parágrafo 3º fala? É facultado aos estados, DF e município a aplicação das vedações referidas no caput. Isso já está escrito lá no 67A. Isso já está lá, né? Nos termos deste artigo, e até que as tenham adotado na integralidade e estarão submetidos às restrições. Quais são as restrições, gente? Aquela vedação de concessão de garantia, então ele não pode receber nenhuma garantia, nenhum ente pode conceder uma garantia para este ente aqui que não tomou as medidas, e ele não pode pegar a operação de crédito, tá? Ressalvadas aquelas situações de financiamento nas operações típicas das agências de fomento, tá bom? Ali tem uma exceçãozinha da operação de crédito. Mas aqui, esse terceiro, ele só repete o que já está lá no 67A, tá bom? E, obviamente, nos parágrafos depois, né? E é isso, pessoal, é isso. Nós terminamos a parte de 167A a 167G. Essa aula foi um pouquinho mais pesada, ela é mais pesada mesmo, é normal, a gente cansa, né? O cérebro cansa, porque ele tem que ficar absorvendo muita informação ao mesmo tempo. Então, eu sugiro que vocês deem um tempinho, depois voltem, se for necessário, revejam a aula, vê aí na velocidade 1.5, 1.8, 2, 3, sei lá, o máximo que você conseguir ver, né? Eu gosto de assistir aula rápida, eu sempre gostei e sugiro que vocês façam o mesmo. Então, sugiro que revejam a aula, que releiam o material e nós não temos ainda questões com relação a isso. Todas as questões que vierem aí serão inéditas. Então, tem que se apegar aí aos destaques que eu acabei fazendo aqui, porque normalmente é o que o examinador gosta de cobrar, né? Eu já sei mais ou menos onde que o olho vai e normalmente é isso aí, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Sei que a aula hoje foi pesada, mas agradeço imensamente pela paciência de vocês.